Bom dia, boa noite, na verdade, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí, dia especial, Café com Penal, edição especial noturno, né, gente? Para quem está acostumado aí, nosso Café com Penal sempre às 8h22 da manhã. Hoje teremos a edição especial aí, Ossos do Ofício, Ossos aí da Advocacia. A edição especialíssima, tenho certeza que a casa vai ser muito cheia, porque teremos aí a participação especialíssima do meu querido amigo, do meu irmão, Dr. Marcos Rodrigues. Marcão, manda um convite aí para ver se eu consigo aceitar aqui, que eu não estou conseguindo mandar para você, para a gente fazer essa resenha boa aí. Enquanto isso, me confirma aí, por favor, Café com Penal, episódio 85. Me ouvem bem? Me vem bem? Alexandre Brasileiro, meu queridão, daqui a pouco, 8 horas, seleção entra em campo. Anderson Dantas, Cássia, Fábia. Hoje vai ser jantar com o Penal, que não pode faltar essa conversa boa que a gente tem aqui todas as quartas-feiras, do horário que dá, Advocacia Criminal é isso mesmo. Vez por outra nós temos algumas intercorrências de última hora, mas felizmente arranjei um tempinho aqui para a gente conversar um pouco. Marcão tá por aí, meu querido? Tentar mandar aqui para você o convite da live, meu irmão. Hoje teremos uma participação muito especial mesmo. Vocês vão conhecer, para quem não conhece, quem conhece vai rever, meu querido amigo do vídeo. Enquanto o Marcão chega aí, a gente me confirma aí, áudio ok, vídeo ok. Tem algum novato por aí? Tem algum calouro por aí? Ontem, ó, que maravilha aí do homem, rapaz. Esse é o cara. Gente, primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas, uma ótima quarta-feira. Sempre uma honra aqui abrir a minha casa para conversar com vocês, o nosso Café com Penal. Já vai para o episódio de número 85, é o que eu chamo de constância. 85 semanas ininterruptas, sempre às quartas-feiras, geralmente pelas manhãs, Marcão, hoje pela noite, contando com a ilustre figura. Eu vou pedir para você se apresentar, mas antes disso, queria agradecer imensamente a você, como seu tempo é, Coreia da Advocacia Criminal, 1000 atribuições. O homem estava lá no Olodum hoje, saiu correndo para conversar com a gente. Então, quem não conhece, já segue aí, Dr. Marcos Rodrigues, grande advogado, amigo de longa data, né? De muito tempo de labuta na advocacia criminal, bem mais velho do que eu, obviamente. Mas diga aí, Marcão, se apresente para a galera, diga qual é o seu Instagram para a gente começar o bate-papo, porque hoje a temática, para mim, talvez seja a mais importante da advocacia criminal. Quem está chegando aí agora, a gente vai falar, gente, de prática da advocacia criminal. A gente vai falar de prisão em flagrante. Está em casa, tranquilo, ou está no escritório, alguém liga, ó, fulano de tal foi preso, precisa de um advogado. É aí, Marcão, que a gente separa o joio do trigo, é aí que muita gente não sabe o que faz, fica perdido, quer fazer uma habeas corpus de cara, nem conversou com o cliente ainda. Então, ó, se apresente, meu querido, a casa é sua. Boa noite a todas e todos, em especial esse querido amigo, irmão, professor, grande Caio. Estou muito feliz de coração em estar participando desse seu projeto tão incrível, tão respeitado, um projeto que já nasceu grande, e o que corrobora tudo isso são já essas dezenas de edições de sucesso. Então, eu me sinto lisonjeado em estar aqui fazendo parte, meu irmão. Já estava ansioso para participar em um dos episódios, e hoje é um dia de muita alegria, porque está fazendo parte de um projeto que tem você como presidente, como mentor. Para mim é algo muito significativo. Me mostra que eu estou no caminho certo, porque eu estou ao lado de pessoas que têm uma história maravilhosa, que está fazendo escola para muitas outras pessoas. Então, assim, é um dia muito especial para mim, e vamos aqui conversar bastante. Eu me chamo Marcos Rodrigues, sou advogado, criminalista há 12 anos, estou conselheiro estadual da OAB Bahia, também estou presidindo a comissão de apoio à advocacia criminal. Faço parte da terceira Câmara Julgadora da OAB Bahia. Hoje, na verdade, comecei agora esse mês um mestrado em criminalística. Que massa.
pela Universidade Europeia da América. E eu estou muito feliz assim com tudo isso que está acontecendo comigo e eu tenho que agradecer a diversos professores e dentre eles você, meu querido amigo. Você é muito merecedor, cara. Você tocou um negócio bacana aí que você falava um pouquinho de história, né? Eu fiz até uma postagem no Instagram contando assim brevemente minha história. Porque quem olha hoje para Marcos Rodrigues, quem olha para mim também sem falsa modéstia, consegue enxergar uma foto muito bonita, né? De um advogado bem-sucedido, um advogado que entra e sai de qualquer lugar, que todo mundo conhece, sabe da sua conduta, sabe da sua probidade, mas muitas vezes não consegue entender a história que está por trás, né? Não sei por que as pessoas olham para mim, olham para você, às vezes não, esse cara nasceu em berço de ouro, esse cara teve tudo na mão, a família tem um escritório enorme de advocacia que ele só fez tocar. Então é importante a gente contar a nossa história, que às vezes não tem condições de contar, a pessoa só consegue ver a foto. Eu queria que você contasse para a gente, antes de falar de Flagrante brevemente, esse filme para chegar até aqui, mesmo. Você falou para mim que são 12 anos de advocacia, sempre gostou da área criminal, me conte aí. Caio, minha história é bacana e assim, eu tenho uma passagem da Bíblia de Pedro, que ele está em um barco com diversos outros discípulos e Pedro resolve andar sobre aquele mar. E já era tarde, tudo escuro, nem o mar a gente conseguia, os discípulos, tampouco Pedro, conseguia visualizar. Mas Pedro resolveu andar sobre o mar. E quando Pedro sai da embarcação e começa a sua tentativa em andar sobre o mar, aqueles outros discípulos, e isso é interessante, vocês acreditam que aqueles outros discípulos estavam lá torcendo por Pedro, falando, vai Pedro, você vai conseguir? Não, eles estavam falando, Pedro, ali é um louco, vai morrer afogado. E Pedro conseguiu. Então, assim, essa questão da história é bacana porque a gente tem duas alternativas e a gente escolhe uma. Ou a gente conta a nossa própria história, ou a gente conta a história dos outros. E Pedro decidiu contar a história dele. Então, assim, Caio, eu venho de uma família humilde, eu sou nascido e criado no bairro da Santa Mônica, um bairro periférico, onde teve a primeira facção criminosa chamada Bebê a Bordo. Eu me recordo que às 16 horas a gente não poderia sair de casa, tinha o toque de recolher ou acolher, em que a gente não poderia sair de casa. Eu, aos 11 anos, eu sempre gostei da música. Aos 11 anos, eu fui para fazer um teste em uma banda chamada Olodum, e foi eu e diversos outros amigos, e eu consegui passar e toquei no Olodum quase 8 anos. Conheci alguns países, conheci vários estados, diversas cidades, gravei com Michael Jackson e dentre outros artistas. E hoje, inclusive, eu fui homenageado, um dos homenageados lá na escola do Olodum. Então, assim, a minha entrada no curso de Direito é bem bacana, Caio, porque eu estava... fui curtir um carnaval, eu estava tocando em uma banda à época e tive apendicite, acabei não tocando o carnaval. E aí um grande amigo meu me chamou para curtir o carnaval. Ele era produtor de um bloco chamado Bizu. E eu fui andando com ele nesse bloco. Quando chegou nas imediações ali da Undina, no Beco Cisatal, é um beco bem conhecido, né? Para quem gosta de carnaval, eu sei que você é um carnavalesco. Então, tenho certeza que você já ficou nesse beco Cisatal. Hoje eu estou aposentado. E aí teve uma confusão generalizada. Eu não tinha nada a ver, eu só me recordo eu tomando uma porrada na cabeça da polícia e esse policial me levando ali da Undina, quase 200 metros, abrindo a multidão com meu peito, eu todo sangrando. E a gente chegou, né, tinha um módulozinho policial, como tem até os dias atuais. E ele falando, não, isso aqui estava na confusão e tal, e eu recém-operado, eu estava até com o curativo. E aí um oficial, era um oficial mesmo da Polícia Militar, conversou comigo e fez, rapaz, esse menino não entra em nada. E daquele dia em diante, acredite, eu nunca contei isso nas minhas redes sociais, poucas pessoas da minha família sabem, pouquíssimos amigos. Mas aí, daquele dia em diante, eu fiz, poxa, eu vou estudar, eu vou tentar
entrar nesse circuito para mudar um pouco essa mentalidade. E foi a partir daí que eu me inclinei ao curso de Direito e hoje estou aqui batendo papo com um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. 1,84 m, mais ou menos. Né? Deve ser disso da... Tem a história das pessoas que a gente conversa, né? Como eu falei, a gente olha um filme, a gente olha um filme. Eu, quando peço para alguém contar a história, Marcos, que eu sei da sua trajetória, e quando eu conto a minha história, falei hoje, por exemplo, que eu tranquei faculdade porque não tinha dinheiro, enfim, faltava luz. Acontece com todo mundo, com todas as pessoas. A atitude que a gente tem com relação a isso é diferente. Eu fiz evento, trabalhei como hold de banda, eu não tenho nenhum dom de tocar, eu tive que carregar os instrumentos para tentar montar os palcos, trabalhei em operador de telemarketing, trabalhei em loja de shopping, enfim. Correria muito, muito bacana que a gente olha para trás e vê o que construiu. Mas a ideia de contar isso para quem está por aí é para mostrar que vocês também podem superar as adversidades, né? A gente não ninguém excepcional, apenas pessoas que batalham, que têm constância, que têm seriedade, que andam ao lado de pessoas certas, que trabalham dentro das regras, dentro das quatro linhas. Então a ideia de contar a história é justamente para que vocês estejam ouvindo aí muita gente iniciando a advocacia criminal, quem sabe que não é fácil, a gente aqui não romantiza hora nenhuma, não é fácil começar uma advocacia, mas que com planejamento, com constância, com técnica, com orientação, com apoio, com certeza aí aqueles que persistirem vão prosperar, com certeza. Mas me conta aí, vamos pensar, ó. Você falou lá do carnaval, vamos supor que você está lá tranquilo, curtindo seu carnaval, alguém liga, velho, Caio foi preso em flagrante. Falando um pouquinho do aspecto prático aqui, que muita gente fica tremendo, que eu já recebi ligação de vários alunos, né? Professor, não sei quem está preso, o que é que eu faço, como é que eu sei, o que eu falo com quem? Quais são as primeiras providências, Marcão? Falando assim da prática, que você é o cara que eu sei que é correria, que não manda ninguém fazer, não, você mesmo vai e faz. Eu quero saber, me conte aí, o que é que eu faço? O cara foi preso agora, eu faço o quê? Choro, ligo para você, faço o quê? Caio, essa sua pergunta é muito interessante e bacana. Eu sempre, né, a gente dá aula em alguns cursos, em faculdade, nessa questão da prisão. E, felizmente ou infelizmente, essas ligações só acontecem nos momentos mais indesejáveis, né? Ou você está numa noite de sono maravilhosa, ou você está num um casamento, ou você está no aniversário de algum ente familiar, ou você está no carnaval. Sempre acontece nesses momentos. Mas é por isso que a gente tem que estar sempre pronto, sempre disponível para a advocacia criminal. Eu sempre costumo falar isso para os nossos amigos, que a advocacia criminal você tem que estar preparado. Você não pode deixar passar essa oportunidade, porque é em uma ligação que você pode estar mudando a sua vida. Exatamente. É nessa primeira ligação que às vezes você fala, eu tenho uma briga às vezes com minha esposa, né? Apesar de 12 anos de advocacia, mas minha esposa, rapaz, toda ligação você atende, o amor, eu tenho que atender, porque pode ser uma ligação aqui que eu posso estar mudando alguma coisa daqui de casa, né? Ganhando um dinheirinho a mais. Interessante. Brincadeiras à parte. Você tocou num ponto importante, viu, Marcão? Desculpa interromper, que o povo tem vergonha de falar de dinheiro. Não, gente, trabalha para ganhar dinheiro mesmo, para ter uma vida tranquila, nossa, trabalhando dentro da probidade, cobrando o justo. Então, a gente tem que parar de romantizar. Dinheiro é importante na vida. Eu estudo, trabalho para ganhar dinheiro, para bom uso do dinheiro é melhor ainda. Mas, com certeza, tem que deixar o telefone ligado, né, pai? É o que faz a gente estar dando o melhor para nossa família, ajudando o próximo, seguindo a nossa missão. Então, assim, Caio, quando o telefone tocou, eu sempre tenho 3 perguntas que são essenciais, né? A primeira pergunta e muitas vezes a família liga, né? Não é o cara que está preso que liga, porque infelizmente a gente sabe que não dão essa oportunidade para ele, apesar de estar previsto, né, previsto lá no artigo 306 do Código de Processo Penal, mas infelizmente isso não acontece. Então, assim, muitas vezes é a esposa, é o pai, a mãe, a namorada, enfim, que liga para o advogado. Eu costumo fazer 3 perguntas. A primeira pergunta que eu faço é o local que ele foi preso. Por que eu pergunto o local que ele foi preso? Porque muitas vezes é a partir daí que eu vou saber para onde levou ele. A gente sabe que hoje a maioria das prisões acontecem
são encaminhadas, né, para a central de flagrantes. Mais um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Uma pessoa que foi presa no bairro da Santa Mônica, que eu sou nascido e criado, certo? Na primeira, em um dia normal, um dia útil, o primeiro momento vai ser encaminhar ela à segunda delegacia de polícia, que é aquela delegacia territorial. Então, eu faço logo essa primeira pergunta. Sim, tá, me conte aí. Ele foi preso onde? Aí vai dizer. Aí depois eu venho com outra pergunta, Caio. Eu chego e falo assim, porque a gente tem que saber, né? Já o dia, o horário, porque passou das 17 horas, é central de flagrante, não tem para onde correr, nenhuma delegacia territorial vai atender E a tarifa... ninguém, né? É central de flagrante. Aí eu venho com outra pergunta, eu fiz, sim, e qual é a acusação? Qual é a acusação? Aí a família fala, doutor, foi forjado, ele não pegou ele com nada, tal. Mas, enfim, qual a acusação? Por quê? Essa pergunta também é muito importante, até para dar celeridade e uma consequência, credibilidade ao nosso trabalho, porque essa pergunta vai dizer qual o local de fato que ele vai ser encaminhado. Porque, por exemplo, se for um crime de homicídio, a gente sabe que ele vai para o DHPP, não vai para a central de flagrante, não vai para a delegacia do bairro, vai para o DHPP. Se for um crime de violência doméstica, ele vai para a DEAN. Se for um crime, a organização criminosa vai para o Draco, né? Então, quando a gente faz essas perguntas, a gente acaba minimizando o nosso tempo e dando uma maior celeridade ao atendimento. Então, e outras coisas. E qual a acusação? Então, assim, foi preso com mais alguém? Então, são perguntas fundamentais para a gente receber essas informações mais concretas. A gente sabe que muitas vezes as informações não vêm precisas, porque a família acaba omitindo, ou na maioria das vezes não tem a informação precisa, mas eu sempre faço essas perguntas para minimizar, e é o que eu costumo dizer. Se as perguntas forem precisas e as respostas bacanas, você vai chegar primeiro do que o seu cliente na delegacia. Isso é importante, Marcão, para quem está chegando aí agora, porque às vezes no calor da emoção, o cara se desloca correndo para a delegacia de flagrante, chega lá, não tem ninguém, não sabe para onde o cara foi, sabe que polícia que prendeu ele, se Isso, foi uma ordem de prisão preventiva. isso, perfeito. É dividir responsabilidade. O familiar ligou, é o familiar que vai ter que dar explicação, onde foi, como foi, se tem filho, se trabalha, se não trabalha, para a gente pensar futuramente você aí com audiência de custódia, um pedido de fiança para o delegado mesmo, dependendo do delito. Então, primeira dica, gente, aí anota aí, ó, tem que saber onde foi, colher as informações para ir para o lugar certo, não dá viagem de balde. E cada dia é uma novidade. Eu vou até... Viu? Aconteceu hoje comigo, Caio. Um cliente, me ligaram, né, o irmão, ele fez, poxa, meu irmão foi preso. Aí eu perguntei, foi preso onde? Ele, Costa Azul. Eu fiz, e qual foi a acusação? Violência doméstica. Eu falei, mas foi uma prisão preventiva ou foi em flagrante? Não, doutor, pegaram ele em flagrante. Eu aí não podia ir, pedi para um colega ir à central de flagrante. Quando chegou na central de flagrantes, ele não estava. Eu fiz, vá na Polinta, que pode ter sido mandado de prisão. Chegou na Polinta, ele não estava. Você sabe onde ele estava preso? E isso é uma novidade, porque eu não sabia desse tipo de comportamento. Ele está preso na DEAN. Na DEAN de Brotas, ele estava preso em flagrante. A audiência de custódia dele vai ser amanhã às 10 horas, porque normalmente o cara preso em flagrante, ele fica hoje nos barris, né? Fica ali preso nos barris, mas de fato ele estava preso na DEAN. Então, a gente tem que ter essas articulações. Também o importante, Caio, é ter essa gama de informações pessoais, né? As documentações, RG, número CPF, o nome completo, filiação, porque isso tudo ajuda na hora de você perceber esses dados até com as próprias delegacias. Não, bacana, interessantíssimo, gente. Dividir responsabilidade é importante para a família também. Tá? A família que tem esses dados, você não conhece o cidadão, alguém entrou em contato com você, o tempo que você se desloca para encontrar, às vezes chega primeiro do que ele, é o tempo que a família se ajeita, arruma a documentação. E a galera falou aí de um ponto importante que eu cito muito, que eu não tenho vergonha de falar. Tem que ter o PIX, viu, gente? Advogado trabalha com remuneração. Porque preço também
posiciona. Mas quando você cobra um valor para você se deslocar até o local, você evita que ele feche conta advogado lá na hora. Porque às vezes o sujeito preso, a família liga para 200 advogados ao mesmo tempo. Lembro muito bem quando eu comecei a advocacia. Eu chegava na delegacia, já tinha outro advogado, já tinha tido até a oitiva do cara. Então, para não dar viagem de balde, você fecha seu acordo, faz um honorário inicial, não é para você cobrar nada demais, mas para garantir que você vai se deslocar e não vai ter esse custo, né? Então, acho importante também. Mas vamos lá. Aí você fez essa correria, descobriu que ele está lá no DEAN, está lá nos flagrantes, chega na delegacia, fala com quem, faz o quê. Na hora que eu vi esse passo a passo aí que você faz, bem demais, irmão. A primeira coisa para mim é você encaminhar a família à delegacia. A pessoa, não precisa ser a família toda, né? Levar até o papagaio. Mas, assim, a pessoa responsável que está acompanhando, aquela pessoa que te ligou, você tem que fazer com que ela também vá à delegacia. Porque, assim, Caio, a gente ainda não tratou concretamente de honorários. Então, você tem que fazer com que essa pessoa vá para a delegacia, certo? Então, eu costumo dizer aqui que é o momento mais importante para o advogado estar fechando o seu contrato de honorários. É uma dica que eu sempre levo nos cursos, nas palestras, que é o chamado um dos pulos do gato. Certo? Então, quando você leva a família à delegacia, eu vou dar um exemplo, você chegou, a família está lá, você não subiu ainda para saber, né? Você chegou e a família já está lá. Normalmente a família chega logo primeiro, porque a família acompanha a viatura, todo aquele alvoroço, e a família acaba chegando primeiro do que o advogado. Então, é interessante você bater um papo com a família, porque na maioria das vezes, Caio, a família não conhece o advogado. O advogado é indicado por algum filho, né? Por outros advogados, por um familiar, porque segue o cara no Instagram, enfim. Então você tem que se apresentar. Você vai se apresentar, você vai colher algumas informações, pegar as documentações. E aqui, que para mim o negócio mais bacana, é você colher informações íntimas daquele flagranteado. Eu costumo conversar com a família, e aí eu observo se tem tatuagem, eu pergunto se tem filho, eu pergunto se é a mãe, se é a avó, onde mora. E quando eu vou subir para conversar com ele, eu falo, você quer passar alguma informação íntima? Aproveite que eu vou estar indo lá. Porque é importante para você fechar esse elo da confiança. Porque ali você está como advogado, mas a família não confia em você ainda não. A profissão de advogado, e Caio sabe disso, é uma profissão muito difícil. E para a gente ter essa confiança, a gente tem que usar de vários artifícios. Então, eu sempre busco uma intimidade, e aqui eu vou trazer um exemplo que eu sempre levo para as minhas palestras. Uma certa feita, acompanhando, aí veio a avó, a mãe e o pai. E aí, e a esposa chegou para mim e disse assim, ô doutor, o cara que estava lá em cima preso era Joel, e aí a esposa fez, avise para Joel que o cachorro, assim mesmo, Luluzinha, ficou na casa de minha avó, que não é para ele se preocupar, porque é o chamego dele. Porra, eu fiz ótimo. Aqui é a informação que eu preciso, porque quando eu vou conversar com ele lá, que eu chego de terno, ele pensa logo que eu sou o delegado. Quiçá até o juiz, né? Até o juiz que não, já vem aqui decretar sua prisão. Porque ele não conhece, muitas vezes ele não conhece o advogado. Então, quando você chega, e eu vou me antecipar aqui, só para a gente fechar esse tópico, para depois a gente falar como é que chega na delegacia, da forma, mas só para a gente fechar essa questão, para eu não perder aqui o caminho. Quando você chega lá para falar com o seu cliente, ele também está igual como a família estava antes. Ele está desconfiando. Você não tem a possibilidade de falar com ele reservado, porque muitas vezes essas prisões, Caio, acontecem à noite, na madrugada, e não tem quantidade de policiais para estar dando essa possibilidade de você conversar com ele. É um risco
para você, para o policial e também para aquele flagranteado, está conversando sem essa segurança próxima. E aí, quando você chega para ele e fala, poxa, ó, eu estou com sua família aqui, tá sua mãe, seu pai e sua esposa. Então, sua esposa está muito preocupada, inclusive mandou você ficar tranquilo, porque Luluzinha tá na... Aí pronto, aí você já fechou A conexão. uma conexão. Só falta agora você voltar para a família. Você já fechou a conexão com ele? Ele fez, não, poxa, e foi assim mesmo, cara. Poxa, doutor, estava preocupado aqui porque eu não dei a ração, e a ração eu guardei debaixo da cama. Eu fiz, pronto, a conexão fechada. Aí peguei mais algumas coisas, ele estava com a camisa do Barcelona, né? Eu vi que ele tinha tatuagem da filha. Eu fiz, de quem é essa tatuagem? Ele, né, de minha filha. Eu vi que ele tinha tatuagem no braço. E aí expliquei para ele o que é que tinha que ser feito e voltei para fechar com a família. Quando eu volto com a família, eu já conversei com ele, a procuração está assinada. Inclusive, ele falou que é para mandar urgentemente alguém lá, debaixo da cama, a ração tá lá que ele comprou e deixou lá guardada, porque ela não comeu, já tem tantas horas. Inclusive, a tatuagem no braço dele, ele está com a camisa do Barcelona, aí já era. Aí você fechou essa relação de confiança. Só basta agora você cobrar o valor, né, que seja um valor justo, Você deu um valor, um no muito mínimo, dentro da tabela da ordem. No mínimo, é isso que eu me preocupo. grandes amigos Eu estou aí, né, Tatuí, meu querido Luan Juan, Aber de Sucesso, está por aí. Amanhã tem uma live lá no Instagram dele para falar de audiência também. A gente aqui não para não, a gente gosta de multiplicar conhecimento. Um grande abraço aí a todos que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Pegando o gancho, Marcão, você falou de um tópico que eu bato muito aqui também, né? Direito é muito mais do que direito. Direito são pessoas. A gente precisa entender de gente, de comportamento humano, de conexão, né? Eu sempre falo sobre isso. A gente precisa entender de pessoas para depois falar de direito. Quem só sabe de direito, nem de direito sabe, na verdade. Porque direito não são leis, direito é comportamento humano. Então, você criar uma conexão. Pessoas se conectam com pessoas. Não adianta você virar para o cara e falar, artigo 312 do CPP, aliado ao 310, mostrar conhecimento para quem não quer conhecimento. Tem que ser uma linguagem clara, direta, objetiva. Parabéns aí pela postura. Isso vale muito numa negociação para fechar com o cliente também. Tem todo um passo a passo, né? Para quem não sabe aí, já fazendo a divulgação. Eu sou idealizador de uma escola de advogados criminalistas. Tem um módulo que eu falo disso, né? Como fechar o contrato com o cliente, desde o capital visual até as primeiras palavras, a fechar, Marcão. Você foi no ponto muito interessante, que é o círculo de confiança que você precisa fechar. Quando você fechou esse círculo de confiança, já foi. Fantástico, fantástico. É só me convidar, viu, Najara? Estamos juntos aí. Eu tenho um curso online, vou fazer treinamento gratuito, Marcão. Treinamento gratuito pelo YouTube mesmo, dia 7, 8 e 9 de novembro. Treinamento gratuito, 100% online. Quem quiser depois informações, é só lá no meu perfil e digitar, ó, criminalista em qualquer... A tecnologia hoje é fantástica. Vai lá no meu perfil, digita criminalista, que vai receber o link para o treinamento gratuito, se inscreve, tem material, tem checklist de delegacia, assim, é bem bacana. Eu sou apaixonado por esse projeto chamado Escola de Advogados Criminalistas e você já está convocado para dar uma aula ao vivo com a gente. Eu não quero nem saber, a convocação é pública, eu faço constrangimento aqui, não tem como negar. Mas parabéns aí pela postura. Entender de pessoas é muito importante. Você falou, Marcão, de uma temática da entrevista reservada, por exemplo, né? Você vai falar disso, mas só antecipando um pouco, eu vejo muito advogado, vi muito isso. Advogado chega lá, bonitão, com seu relógio, seu terno caro, bate na mesa, quero falar com fulano, como se fosse a casa dele, né? Você está na casa dos outros, meu querido. Você primeiro bate na porta e entende as regras do lugar. Eu sou mais novo que você, mas sou velho também. Aprendi o ditado com a minha avó, que diz assim, ó... Não sei se você já ouviu esse ditado, Marcão. O papagaio, quando vai visitar o morcego, ele dorme de cabeça para baixo, meu irmão. Então, você vai na delegacia de polícia, eu sei que você sabe seus direitos, ele também sabe. Mas não quero brigar com ninguém, não. Fala alto, ser ostensivo, ó. Bateu, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Meu nome é Caio. Vim aqui acompanhar o flagrante de fulano. Posso conversar com ele? Aí você me lembrou de uma cena inusitada. Eu estava lá esperando para conversar e tinha outro advogado que pediu para ter uma entrevista reservada com o cliente e não dava, não tinha espaço físico, quem sabe que a realidade é diferente da lei. O advogado começou a brigar, saiu correndo, largou o cliente lá. Ele acha que brigando, que peitando, mostrando o CPP, a carteira da OAB, ele vai mudar. Não muda zorra nenhuma. Isso é entender de pessoas, gente. Entender de pessoas. Uma pessoa que detém um poder e é acuada, ela não volta, ela vai exalar o poder que ela tem. Educação.
Doutor, não tem uma sala reservada, não, mas faz o seguinte, eu vou conversar com ele ali no cantinho, você pode afastar só um pouco, 5 metros para a gente conversar. Acabou, resolveu o problema com o que tem. Não adianta bater na mesa, gritar, pegar CP, CPP, Constituição, PQP, que não vai adiantar nada se você não consegue entender de pessoas. Mas é bacana, você falou aí um negócio que eu achei interessante. Chegou lá, fala com quem mesmo? Rapaz, você falou tanta coisa bacana aqui. Eu costumo dizer, Caio, que é um princípio. O reitor da advocacia é educação, cara. Se você não tiver educação, você não compra nenhum picolé na praia. Então, eu nunca passei por dificuldades em delegacia. Eu aprendi que o homem paciente, ele consegue tudo na vida. Então, assim, eu chego na delegacia e hoje, graças a Deus, eu, você e muitos outros advogados, a gente acaba criando essa conexão, muitas amizades com as instituições, mas mesmo assim a gente tem que respeitar. Não adianta você colocar, pegar a carteira da OAB e acreditar que aquilo ali é um escudo e sair. Não vai, pô. Quem manda na delegacia são aqueles primeiros policiais que vão te recepcionar. Então, é no sapatinho. É você chegar e falar, tudo bem. É uma coisa. Eu chego assim até hoje, cara. Oba, tudo bom, minha autoridade? Meu nome é Marcos Rodrigues. Esquece esse negócio de doutor. Meu nome é Marcos Rodrigues, eu sou advogado. Eu estou com a situação, se o senhor puder dar uma olhadinha para mim. É uma pessoa que foi preso agora. A família já me informou, a família está aqui embaixo, já me informou que ele está aqui. Aí, quando o senhor puder, eu estou aqui aguardando, eu sei da demanda. Quando o senhor puder, o senhor me chama, só para a gente ver. É mais ou menos isso, pô. É questão de educação. Se a pessoa não tiver educação, ele tem que procurar uma outra profissão, principalmente a advocacia criminal. Então, é saber que quem manda é aquele cara que está lá em cima, aquele policial que está estressado, que está com nível de adrenalina lá em cima, que trabalha em uma estrutura ruim, que recebe um salário péssimo para a atribuição que ele exerce. Então, a gente tem que saber de tudo isso. Se você chega lá, né, com o seu terno, acreditando que o seu terno é aquele terno de $1 milhão e vai acreditar que ali é a sala de sua casa, você pode chegar, deitar no sofá e botar o pé na poltrona, não é assim que funciona. Infelizmente, aí o cara vai falar assim, tá, doutor, vá, ligue para prerrogativas aí, vá. E aí ele acaba fechando uma porta, que isso vai ter uma influência muito grande no futuro próximo e em toda a carreira dele enquanto advogado. Grandes figuras chegando por aí, Kelvin, você se conhece, figuraça, grande advogado também aí, da Escola de Advogados Criminalistas, tem uma galera boa aí. Na força não vai nada na vida, né, gente? Mesmo que a gente tenha força, não tem que usar a força, a razão deve prevalecer, né? Então, assim, essas dicas, a gente perceba que a gente está falando um pouco de direito, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de comportamento humano, porque direito você vai ler, vai estar na lei, você vai aprender, mas não sabe aplicar. É por isso que eu sempre falo, a prática não é muitas vezes associada à teoria. Não adianta você ler no CPP, na Constituição, que tem direito a isso e aquilo, porque a gente tem deveres também. Então, você chega lá, vai ter o tempo do cara, vai ter uma ordem, você não atende na hora. Então, tenha paciência para resolver, porque pessoas dependem de você. Você não está ali por você. Você está ali falando por outra pessoa que precisa, muitas vezes vulnerável, que não tem o poder de voz que você tem, não tem a legitimidade de fala que você tem. Então, você precisa, sim, de educação, de paciência. Claro, tá? As suas prerrogativas devem ser respeitadas e, sendo desrespeitadas, para procurar os meios apropriados. Eu digo sempre isso, que tu acompanha. Não é gritando que eu consigo nada na vida. Eu lembro de uma história, Marcão, que enfim, eu era criança, né, advogando já. Quando eu comecei a advogar, que eu assisti audiências de vários colegas, aí é uma dica, assista audiências de bons profissionais, que você vai ser um profissional melhor ainda. E eu lembro que eu achava fantástico, sempre conto essa história, os advogados que pravejavam, que gritavam, que largavam um plenário, que davam tapa na mesa, o diabo a quatro. Hoje eu acho ridículo. Eu acho absurdo, eu acho despreparado, mas eu juro, eu achava bonito. O cara é combativo. Primeiro que ele não entende de pessoa, né? Quem bate, toda ação tem uma reação. Tem que valer o custo para você comprar uma briga com a autoridade. Às vezes vale o custo. Não estou falando para ninguém baixar a cabeça, que não tem hierarquia, a gente vai discutir. Mas geralmente as decisões não são pessoais, são impessoais. Se tem um juiz que tem uma linha dura,
e ele deu porrada no seu pedido, tudo bem, velho. Consta em ata alguma ilegalidade, vai recorrer para o tribunal, para os tribunais superiores, vida que segue, tá? A gente discute ali direito, os processos passam, a sua legitimidade de fala continua. Você tem que ser um advogado chato, sim, mas chato, intransigente, na defesa dos interesses do seu constituinte. Só isso. Não é para chegar na delegacia da TAP em mesa, brigar com o juiz, dar voz de prisão ao juiz, a não ser que de fato ocorram ilegalidades. Por exemplo, fiz uma audiência recente foi no Nordeste, lembra qual foi o estado? Que o juiz não deferiu o silêncio seletivo, que é o réu responder as perguntas da defesa. Tem juiz que não vai deferir. Tudo bem, velho. Consta em ata, faz um protesto, diz que é nulidade, cita o precedente, diz que é prejuízo e tudo bem. Não é gritando com um cara ali que você vai resolver, pô. Depois de meia hora de conversa, ele falou, não, tudo bem, doutor, vou deferir seu pedido. Se eu tivesse brigado, gritado, não tinha conseguido. Então, é entender de pessoas. Eu sou um chato. Direito é gente, direito não é lei. Direito são pessoas, é sangue, é suor, é expressão. O direito fala, pulsa. Não é a letra feia de um código penal, de um código de processo penal. Mas joga dura aí, nossas lives aí, pra gente deixar essa galera mais ligada. O que você falou agora aqui, Caio, para mim é o ponto fulcral para a pessoa se tornar diferente na advocacia. Eu tenho um lema que eu costumo falar, eu tô sem óculos aqui e eu não estou conseguindo ler tudo, só vi Murilo, grande advogado, amigo, falando aqui de mim, de você, muito bem. Murilo é um querido. Grande. Estamos iniciando aí um mestrado agora juntos, de grande alegria, e eu estou muito feliz por ele estar comigo aí nessa empreitada. Eu aprendi, Caio, que os clientes passam, as autoridades ficam. Então, claro que, como você falou, a gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode, até porque não existe hierarquia, mas até na discussão você tem que ter educação, tem que ter democracia. Eu não aumento a minha... você está vendo o que eu falando aqui? Aqui eu estou falando assim no júri, eu estou falando assim em uma audiência de custódia, eu falo assim em uma audiência de instrução, porque eu aprendi, se você quer aumentar o tom de voz, mude seus argumentos, né? Então, claro que a gente não vai baixar a cabeça jamais. A gente, se tiver uma ofensa, uma lesão às nossas prerrogativas, a gente tem que ter a seriedade em combater. Mas a combater dentro da democracia. Não adianta a gente pegar o processo, chutar, falar alto com o juiz, gritar em uma audiência, porque eles se comunicam, pô. Isso, você cria um conflito desnecessário com aquele magistrado, com aquela instituição. A comunicação é rápida, é célere. E você vai acabar se prejudicando no futuro breve. O advogado e o advogada, e aqui estamos tratando da seara criminal, a coisa mais importante que a gente tem é a nossa imagem, é o nosso nome. Eu sempre faço em minhas palestras, eu coloco alguns objetos, coloco 3, 4 objetos e falo assim, você vai conversar com o desembargador, a primeira coisa que chega é a sua imagem. Depois da sua imagem que você chega. E depois que chega o seu conhecimento. Então você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas se você for um cara arrogante, soberbo, a autoridade não vai nem te receber. Agora você não pode nem ter conhecimento. Você pode ter o conhecimento exclusivo daquele que você vai pedir, que você ficou a semana toda lendo para falar com o desembargador. Mas se você tiver sua imagem pura, límpida, o desembargador vai te ouvir. Você sabe disso, que você já trabalhou com magistrados e com desembargadores. Você sabe que isso é fundamental. Então, a pessoa que agride, que discute, que é arrogante, que é prepotente, ele está caminhando, está descendo a ladeira para destruir a carreira dele, porque a carreira, eu tenho 12 anos construindo a minha carreira, né? A construção é diária, é constante. Mas em minutos, ainda mais no mundo digital que vivemos, Caio, em minutos, a carreira pode ir por água abaixo.
Pegando o gancho, Marcão, você falou de tocou num ponto muito interessante, que é a legitimidade de fala, algo que eu defendo muito também. Por ter trabalhado, quem não sabe, eu fui assessor desembargador durante 3 anos, então entendo também como pensa dentro do sistema. Isso me fez advogado muito melhor, voltando para a advocacia, entender como o julgador pensa. Então isso tudo é levado em consideração, com certeza, mesmo que indiretamente, né? A gente precisa ter legitimidade de fala, você tem que chegar, como você bem disse, é fantástico. A sua imagem chega antes de você. O direito é depois de tudo isso. Porque quem é de verdade sabe quem é de verdade. Todo mundo ouve tudo acerca de todo mundo. E se a gente fala por outro, as pessoas que não estão corretas, vamos assim dizer, o que eu não posso perder é a legitimidade de fala. Advogado sem legitimidade de fala não é mais nada. Porque você tem que sentar e ser ouvido. É a única palavra, o único poder que nós temos é o poder de falar e o poder de ser ouvido. Quando você perde a legitimidade de fala, você perde a sua prerrogativa enquanto advogado. Você não vai conseguir mais nada. Faz um registro aí, meu querido das prerrogativas, Vitor Gurgel. Para quem não sabe, estudei com o Vitão aí na faculdade, lá em 1914, mais ou menos, né, Vitão? Você já era um senhor de idade, eu era um menino. Grande figura, grande abraço. Estamos devendo um café, meu irmão. Vitor, sim, viu, Caio? Uma pessoa, já é um idoso da advocacia, é o professor de todos nós. Então, temos aqui que tirar o chapéu, porque é um cara que está além de todos nós. Brincadeira, viu, Vitor? Você é um irmão que a gente ama. Marcamos, dica lá. Vamos lá, para a gente não alongar muito essa. A gente tem que fazer a edição número 2, 3. Velho. Sinto sempre convidado. Eu adoro conversar, enfim, as experiências práticas que a gente vai aprendendo mutuamente. Mas vamos lá, prático. O advogado pegou, a gente chegou aí agora. Simples. Conversou com a família, pegou as informações preliminares, criou aquele elo, aquela confiança, aquela conexão, uma dica fantástica. Pega alguns dados pessoais, o cachorro, a tatuagem, um filho, leva de um para outro, fez o círculo de confiança, você confia em você, você advogado se preocupa com as pessoas. E não um advogado que preocupa só com dinheiro, com o processo. Fechou o seu contrato, vamos fazer aqui agora. Conversa primeiro com o cliente, olha o auto de prisão, conversa com o delegado, dou tapa, a gente faça o quê? A primeira, eu costumo conversar com aquele primeiro policial, né? Ele que vai dizer, ele já vai trazer uma síntese do que é que está acontecendo. Porque o delegado é a última pessoa que a gente conversa. Então, ele vai fazer uma síntese e vai me dar a oportunidade de falar com o meu cliente. É o que eu costumo dizer para o meu cliente, ó, me conte a verdade e deixe que eu invento a mentira. Então, ele vai me contar tudo, né? E aí eu vou ver o que é que eu posso orientar. Eu tenho, Caio, uma ressalva muito grande para acompanhar interrogatório em sede de delegacia. Muito grande. Eu só acompanho em duas opções. A primeira, se o cliente demonstrar para mim que vai falar tudo que eu orientei. Se eu perceber um desvio dele, eu não acompanho. E a segunda, se eu tiver a certeza que ele vai sair comigo. Eu tenho essa ressalva, eu já passei por várias situações constrangedoras. E como a gente tem, no dia seguinte, a audiência de custódia, eu costumo já preparar a minha tese defensiva na questão do interrogatório. É importantíssimo, porque muitas vezes aquela pessoa foi presa, né, e acabou sofrendo o que a gente chama do direito penal subterrâneo, crimes de agentes públicos para dar legitimidade, para legalizar aquelas prisões em flagrantes. Então, um exemplo, a tortura. Imagine você acompanha, o cara foi torturado, mas esses agentes públicos falaram, olha, se você contar lá para o delegado, eu sei onde você mora, onde sua mãe mora, onde sua filha mora, eu vou buscar todo mundo. E isso é fundamental para a audiência de custódia, a tortura, porque vai trazer o laudo e a fala dele. Aí imagine você acompanha ele na frente de um delegado e ele diz que não foi torturado. E você está ali para assinar. Como é que você vai dar legitimidade? Como é que você vai discutir isso novamente em sede de audiência de custódia? Então, eu converso com ele, se eu perceber, normalmente eu não oriento, né? Estou falando assim mais esses crimes rasteiros. Claro que
quando o crime é um crime que envolve o direito penal econômico, a gente tem que fazer esse acompanhamento, porque são pessoas que têm uma sabedoria muito mais elevada, então o trabalho é diferente. Mas os crimes mais rasteiros, eu prefiro que ele vá, dê o depoimento, o interrogatório dele sozinho, conte o que aconteceu, para eu poder fazer. Quando eu tenho certeza, eu chego logo para o delegado e falo, doutor, e aí, o senhor vai dar flagrante? Aí, doutor Marco, eu vou dar flagrante. E pronto, o que é que eu faço? Eu não acompanho, fico aguardando, não vou embora também, fico Legal. aguardando a nota de curva, porque já aconteceu no começo, Caio, de o delegado falar para mim que ia dar flagrante e eu ir para casa. Quando eu chego em casa, a família me liga. E eu falei para a família, olha, ele vai tomar flagrante, vamos todo mundo embora, amanhã traz a documentação, os honorários, papá. Quando eu chego em casa, a família me liga, Caio. Ele me liga do celular da família. Doutor, tô na rua. Eu, Fugiu. aí, aí você tem que ter, né? É o que a gente fala, a gente tem que estar um passo à frente. Aí eu voltei, eu morava próximo à época da central de flagrantes, era ali no Iguatemi, eu peguei meu carro, voltei, me aguarde aí, me aguarde aí. Voltei, coisa de 15 minutos, aí fiz, aí tem aquela, fiz, não, eu conversei aqui nos bastidores, e aí resolvi e tal, mas você só deve sair da delegacia, mesmo a autoridade policial falando que vai flagrantear, depois que você receber a nota de culpa. Dois ganchos interessantíssimos aí, complementando. Para quem está chegando aí agora, grande Ricardo Catalá, um beijo, meu irmão. Estamos devendo nosso café também. É pupila do meu querido master, que é o master de todos, doutor Marcos Mello. Estou vendo você acompanhando. Jogue duro aí, Ricardão. Queridos, dois pontos muito importantes que eu aprendi com o Marcos aqui agora e reiterando para quem está chegando. Muito importante. Primeiro, a necessidade de conversar com o cliente antes da oitiva dele. Por quê? O que é que ele disse? Quem solta, gente, não é o delegado. O delegado, via de regra, vai soltar se couber fiança e olhe lá. Se não foi flagrante, o que convenhamos, na prática é muito difícil o delegado soltar. Quem vai soltar ou não depois é um juiz e uma audiência de custódia. Então, a primeira coisa, tem que entender a regra do jogo para jogar o jogo. Então, o que é que você vai alegar numa futura audiência de custódia que geralmente acontece no outro dia? Ah, vou alegar que não houve flagrante. Ah, vou alegar que não há necessidade da prisão. Você precisa conduzir isso antes. Então, achei fantástico. Conversou com o cliente vai dar aquela versão. Se der aquela versão, vai ser alinhada com a sua tese na audiência de custódia. Você já sai com a oitiva, já tenta a soltura, que é onde realmente você pode conseguir soltar o cliente. Em sede de delegacia, as hipóteses são, vamos assim dizer, menores. Outro ponto importante, para quem não percebeu a inteligência da dica do Dr. Marcos Rodrigues. Gente, quando tem assinatura de um advogado, você fez uma prova da OAB, você passou na OAB, fez o seu juramento, você, em tese, tem que ter condições de defender um cliente. Bom, você, em tese, está lá para combater qualquer arbitrariedade. Quando você aposta a sua assinatura em uma oitiva de um indivíduo em sede policial, em que ele afirma que não houve a tortura porque estava com medo dos policiais, você perdeu o argumento. Não adianta você alegar depois em juízo, ou alegar no Tribunal de Justiça, porque é invariável. A decisão vai ser: estava constituído de advogado, que inclusive apostou a sua assinatura embaixo. Então, dica extraordinária. Porque muitas vezes a gente vai entender também, o cidadão está com medo de falar, porque tem familiares. Tudo bem, se ele não quiser falar, ele não fala, mas você não acompanha a oitiva, porque ao apostar a assinatura, você dá um ar de legalidade àquele ato, e para desconstituir, meu querido, é muito, muito difícil. É por essas e outras, Marcão, que eu gosto de falar de prática, que eu não falo muito de teoria. Porque assim, teoria nós temos os livros, mas isso aqui não tem livro não, meu querido. Você chegar e entender, porque a gente já tomou muita porrada na vida, para conseguir entender o que é que dá certo, o que dá errado, essa ideia, repetindo aqui, gente. É para isso que a gente está aqui. Quem não me conhece, sou professor de Direito Penal todos os dias, todas as quartas-feiras faço live. Marcão aí também, ó. Posicionamento digital está muito bem feito, Marcão, mostrando quem você é, quem você faz. É importante que as pessoas saibam se posicionar. Como você mesmo disse, posicionamento pode ser bom ou ruim. Quem escolhe se é bom ou ruim é você. Posicionamento nada mais é do que colocar uma luz em você. É mostrar quem você é. Então, por falar, Caio é advogado, blogueirinho, Marcos é advogado, blogueirinho de mídia. Porra, fale mesmo. Eu sou advogado, blogueirinho, mas blogueirinho de conteúdo. Blogueirinho de seriedade. Não é guru de internet que por 1 milhão para dizer que vai ganhar 1 milhão. Não. A gente fala o que é a verdade nua e crua e como encurtar esse caminho, né? Então, mais uma vez, reitero o convite aí. Quem quiser participar do treinamento gratuito, só clicar em qualquer publicação lá e escrever treinamento.
Vai ser massa demais. Mas vamos lá, encaminhando para o final aqui, Marcão, que daqui a pouco também tem um compromisso muito importante. A seleção vai entrar em campo, não sei se você está acompanhando aí. Ah, não, se você não Série A, você só vai ver ano que vem. Mas ano que vem você vai ver. Tá garantido. Estou torcendo por... Me dê as últimas considerações aí, dicas gerais. E assim, fale qual é o seu Instagram, para a galera seguir, para a galera... Gente, Marcão aí, para quem não sabe, é um cara que está no dia a dia, apesar de já ter uma longa data de advocacia, não é advogado de escritório, é advogado de balcão mesmo, de correr atrás, porque assim, quem tem que fazer as coisas é você mesmo, né? Quem que conhece. Claro que a gente precisa de orientação. Eu tenho visto que está muito bem acompanhado, com alguns meninos que eu conheço bem. Guilherme está com você, eu vi que está fazendo algumas coisas, cara muito bacana. Então, mais uma vez, parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Eu gosto muito de ouvir histórias de vida aqui, que as histórias de vida conectam, histórias de vida incentivam, e a sua história é inspiradora para muitos que estão aqui acompanhando a gente, que passaram o que a gente passou alguns anos atrás, e olhar você hoje, falar com essa propriedade. Estaremos juntos num congresso sábado, né, velho? Vai ser uma honra. Estaremos no congresso do Conjudip lá, muito legal, lá em Estela Maris. Vai ser uma honra compartilhar ao vivo com você. E, mais uma vez, sinta-se convidado para dar uma aula para a gente lá na escola. A Nitiele é aluna assídua também, está jogando duro. Dando os parabéns para vocês, para você aí. Suas considerações finais, casa sua, dê seus contatos e dicas que quiserem. Quem quiser aí, Dr. Marcos Rodrigues, como é que é o Instagram? Você, Caio, pode me chamar até para aniversário de boneca que eu vou. Pode ficar tranquilo. Eu aprendi que para os amigos tudo. A gente tem que estar sempre disponível. Eu sou um cara muito grato. Bom que você disse isso, que o Matheus Bisset entrou aí agora. E eu sempre chamo, ele nunca vem, mas tudo bem. Diga aí, mano. Ele está todo metido agora, né? Não sei porquê. Se eu te contar como eu conheci Matheus, isso aí é para uma outra live, viu? Você vai dar risada. Ele professor comigo, e hoje é meu professor, imagine, rapaz. Imagine, Caio. Caio, para mim aqui um ponto muito importante que você falou. A questão que o direito vai muito além das leis. Você falou que o cliente não quer saber do artigo 312, o juiz também não quer saber disso, não. Pô. Eu já fiz júri, Caio, de falar 1h30 e não tocar em uma letra da lei. Você acredita? Eu fiz um júri, foi o meu penúltimo júri que eu fiz, e eu consegui a absolvição de 2 pessoas, inclusive uma com 2 condenações, e a outra nem tinha ido para o plenário, porque tinha um mandado de prisão, mas só com conexão, só com história. Porque história, como você bem falou, conecta. E a gente conseguiu. Então, assim, minha preocupação, sempre quando eu falo eu dei uma... Com o Guilherme agora, ele foi fazer a primeira audiência de custódia e não soltou. O cliente não conseguiu a liberdade, eu cedeu o seu melhor, ele dei. Eu fiz assim, você usou a sua história é tão linda, você falou que você veio do interior, que seu pai é pedreiro, que sua mãe é... que você falou que era a sua primeira audiência, que aquilo ali poderia mudar a sua vida. Você falou isso para o juiz, para a juíza? Ele não falou. Eu fiz, é por isso que você não sou seu cliente. Porque se você falasse isso, eu tinha certeza que você ia tocar no coração da juíza. Ele fez a segunda, falou e conseguiu a liberdade. Eu fiz, aprenda com o velhinho. Aprenda com o velhinho. Então, para mim, aqui a nossa live de hoje, que já está chegando a quase 1h, o ponto mais importante é esse. É você saber tocar no coração das pessoas. Hoje estamos vivenciando em uma sociedade doente, onde o amor esfriou. Então, quando você consegue tocar no coração, quando você consegue fazer essa conexão, quando você consegue atrair essa pessoa, pode ter certeza que a positividade é gigantesca. Você vai conseguir chegar ao seu propósito. Enfim, aí seria uma outra live. Eu me chamo Marcos Rodrigues, meu Instagram é @dr, né, dr de doutor, Marcos Rodrigues. E adorei, Caio. Adorei. Nossa.
estar aqui com você hoje, para mim foi uma experiência muito boa, é muito bacana a gente estar socializando o nosso conhecimento, as nossas andanças, tudo que já passamos, principalmente para esses jovens advogados que estão chegando agora e, como alguém falou aqui, eu não me recordo, você não aprende em lugar algum isso, não aprende na graduação, não aprende na pós, no mestrado, doutorado, não aprende. Então, essa sua iniciativa é briosa, porque você está fazendo diferente para essas pessoas. E pode ter certeza que Papai do Céu está te olhando e é por tais motivos que você está se tornando um cara diferenciado, uma pessoa abençoada. Parabéns, meu irmão. E para mim, um orgulho estar aqui dividindo essa tela com você. Pode ter certeza. Eu sou uma pessoa que eu só vou para algum lugar se meu coração bater mais forte. E se eu estou aqui com você hoje é porque isso aconteceu. Você é um cara do bem e eu estar junto de ti, mesmo que seja de forma virtual, para mim é muito interessante e muito vantajoso. E eu fico até feliz e emocionado em estar aqui ao seu lado, porque eu sei que você é uma pessoa que transmite tudo que eu busco também, essa questão de princípios e de caráter, personalidade. Então, por tais motivos, eu me sinto honrado em estar aqui dividindo a tela com você. Queridão, para encerrar, agradecer mais uma vez pela sua humildade, por abrir seu coração, contar sua história de vida para essas pessoas, para motivar, para inspirar. Continue assim, as portas da casa estão abertas para você sempre. Estaremos juntos aí no sábado para fazer uma resenha boa lá, uma conversa boa, falar de advocacia criminal. Vi que seu tema toca muito no meu também, a gente vai conversar bastante sobre isso. E mais uma vez, quem quiser, segue aí o Dr. Marcos Rodrigues, acompanhar o trabalho dele, constância sempre, um passo de cada vez, sem pisar em ninguém, vamos melhorando, melhorando, melhorando. O meu Instagram, gente, é @Caio Rangel Direito Penal, @Caio Rangel Direito Penal. E, para finalizar, mais uma vez, teremos um evento gratuito da prática da advocacia criminal, dia 7, 8 e 9 de novembro, Marcão. E vai ser bem bacana, já preparei material, já preparei roteiro de perguntas, checklist para analisar a legalidade numa prisão em flagrante, quando é legal, quando não é, nota de culpa em tanto tempo. Então vai ser muito bacana. Conto com você, meu irmão. Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Vai ficar salvo aqui, ó. Quem quiser informação de treinamento, é só escrever em qualquer publicação no Instagram, treinamento, que vai receber o link de imediato. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, Marcão. Um beijo, meu irmão. Abraço. Deus abençoe a todos.